Olá, meu nome é Tiffany e esse é meu canal de dicas para costura para iniciantes. Hoje o meu vídeo vai falar sobre os melhores tecidos para iniciantes começarem a costurar suas costurinhas. Bom, então você acabou de começar a costurar, acabou de decidir que vai costurar, tá ali nos primeiros projetos, chegou na loja de tecidos e aí travou. É viscolaicra, tricoline, linho, malha, crepe, parece outro idioma, né? Eu já passei por isso. E quem tá começando às vezes não imagina é que o tipo de tecido errado pode te frustrar, né? Pode te deixar desanimado a continuar costurando. Então, muitas vezes não é nem falta de habilidade, é só falta de informação, ou você pegou um tecido muito difícil para ser trabalhado. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar de uma forma detalhada os melhores tecidos para quem tá começando, para que como cada tecido funciona, né, para iniciantes. E aí no final eu vou indicar uns fornecedores que eu uso, que eu gosto, que eu confio. Então fica até o final para pegar a dica dos fornecedores, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O que faz um tecido ser bom para iniciantes? Eu costumo separar por 3 critérios principais, né? O número 1, eu gosto de separar pela estabilidade. Um tecido que não escorregue, sabe? Ele não escorrega, não deforma, não fica escorregando quando você está costurando, não torce quando você costura. Para quem ainda está começando, está desenvolvendo ali a coordenação na costura, no corte, eu acho que isso faz toda a diferença, tá bom? E aí, tem até o segundo ponto que eu anotei aqui, é o tecido que perdoa, né? Em que sentido? Sabe aquela vez que você fez uma costura errada, você precisou desmanchar, e aí ficou uns buracos enormes ali. Esse não é um tecido que perdoa muito, não. Geralmente, o mais ideal são os tecidos que perdoa, né? Que não marca tanto ali os pontinhos tortos, né? Não fica ali aquele buraco muito grande quando você precisa descosturar. Esses são ideais, né? Então, o tecido precisa aguentar disso. Então, concordamos nesses 2 pontos. E o terceiro, claro, é um preço acessível. Quando você é iniciante, você vai errar, tá? Não precisa, assim, eu sei que o medo que a gente tem, um medo muito grande que a gente tem, é de cortar tecido e errar. Você vai errar, assim como eu errei, todas nós vamos errar. E muitas vezes esses erros dá pra corrigir. Então, precisa ser um preço acessível, até porque se você errar, você depois não gostar mais daquela peça, você não ter nenhum grande problema com isso, tá bom? Então vamos lá, dados esses 3 principais pontos, agora vamos para os melhores tecidos, na minha opinião. Primeiro lugar, na minha opinião, o melhor tecido para iniciantes é o tricoline. Não vamos falar que o tricoline tá muito barato, né? Porque ele não tá no preço tão acessível assim. Mas pra mim, o tricoline é o tecido que eu recomendo pro primeiro projeto de qualquer pessoa, né? Ele é ótimo para aprender, ele não escorrega, tem estampado, tem liso, tem misto, tem só de algodão, né? Então, eu acho um tecido ótimo. Até uma dica que eu gosto muito, eu não tenho nenhum aqui para ilustrar agora, mas sabe aqueles de estampa Vichy, né, ou listrados? Eu gosto muito de pegar aqueles para treinar minha costura, sabe, para treinar coordenação, costurar retinho e tal. Então, esse é um tecido que eu gosto muito, o tricoline, tá bom? Número 2, Oxford. Eu, particularmente, não sou a maior fã do Oxford, mas ele é um tecido ótimo para treinar. Então, por exemplo, eu já fiz saias de Oxford, já fiz cortinas de Oxford, ficou ótima. Não é um tecido que escorrega, é um tecido super barato, ele é bem acessível. Com o Oxford você consegue fazer cortinas, toalha de mesa, avental, saia, né, como eu falei, organizador, aqueles organizadorzinhos de tecido, almofada, se você desejar. É uma infinidade de coisas que você pode fazer com Oxford. Então eu acho que é um tecido muito versátil, barato e compensa você investir no início das suas costuras aí pra você, enquanto você desenvolve. Um tecido também que eu gosto muito de costurar, indo pra aquele ponto, ele não é tão acessível, dependendo, tá? Mas é o linho. Eu gosto muito de costurar linho, assim.
Claro que depende muito da composição. Tem alguns que são bem finos, tem uns que são um pouco mais grossos, tem um que as cambraias, né, são bem fininhas. Mas eu gosto muito do linho, assim. Ele amassa bastante, né? Ele amassa, isso é normal. Então, uma coisa que eu gosto de fazer antes de cortar, dar uma passadinha no ferro. Dou uma passada no ferro e depois eu corto pra não me atrapalhar. Eu sinto isso, me ajuda bastante. Mas o linho cai bem em blusa, em saia, em calça, em terninho, enfim, uma infinidade de coisas também que você pode fazer com o linho. Eu lembro que eu falei que o linho não é tão acessível assim. Eu já comprei linhos mistos no fornecedor que eu vou deixar no final por R$ 15 um metro. Em algumas promoções, claro, às vezes tem de 20, 25, tem linho de R$ 100 um metro, que é o linho puro. Então, assim, varia muito da composição. Eu acho que se você pesquisar bem, dependendo da composição, é um tecido que você consegue achar por um preço bacana, fazer umas peças legais e ficar bem contente aí com o resultado, tá bom? Outro tecido que eu gosto muito é a viscose. A viscose, dessas que eu mencionei, eu acho que a viscose talvez seja a que mais escorrega, assim. Mas ainda assim, a viscose é um tecido muito bom. Também é um tecido que amassa bastante. Também digo você passar no ferro antes de cortar. Levinha, um caimento fluido. Ótimo pro verão, fazer vestidinho, saia, blusa também. Diversas peças, né? Aí a sua criatividade é o limite. Eu acho que os projetos em viscose, quando a gente faz uma peça de viscose, fica muito bonita, né? E é um tecido gostoso de você vestir, assim, agradável de você usar. Então, quanto mais... Eu tenho pra mim que quanto mais você usa uma peça que você faz se torna versátil, você usa bastante ela, você fica cada vez mais motivado a continuar costurando, continuar fazendo peças cada vez iguais essa. Então, eu acho que a viscose é um ótimo tecido pra quem tá começando, tá bom? Era basicamente esses tecidos que eu queria falar. Claro que tem alguns, como, por exemplo, eu até deixei aqui separado, né, o feltro. Tem gente que considera tecido, tem gente que não considera tecido, né? Feltro. Feltro, geralmente, muita gente faz pra enchimento, né, artesanato. Eu gosto de usar feltro pra fazer gravata. Eu já fiz algumas gravatas, usei o feltro e tudo. Então, é uma boa alternativa também. É bem barato, né? Se você quiser treinar, às vezes, costura, treinar curvas, treinar pontilhado, treinar linha reta. O feltro é um tecido bem baratinho também, mas até mesmo o TNT, outro tecido que você pode treinar em suas costuras, curvas, retas. O TNT é um ótimo tecido também. Você consegue treinar suas costurinhas meramente, assim, né? Pensando apenas para o treino, né, das costuras. Essas outras tecidos que eu comentei antes são mais versáteis, né, vamos colocar assim, que dá pra vestir mesmo. Mas, então vamos lá. Antes de eu indicar os fornecedores, vou fazer um comparativo, né, do que eu acho que seria a melhor peça pra você fazer com esses tecidos que eu te falei. Então, vamos lá. Primeiro projeto. Tô começando hoje, não sei o que fazer. Você não vai só pra treinar, você quer realmente fazer uma peça. Tricoline. Eu acho que a tricoline você consegue fazer tanto roupas, como peças de costura criativa, qualquer coisa que você queira pra sua casa. Acho um ótimo projeto, né? Primeira roupa, tricoline também. Eu acho que compensa você investir no tricoline. Mas claro, se você também quiser, dependendo da peça que você fizer, eu acho que o linho também entra muito bem. Dependendo do lugar onde você compra, o tricoline é mais barato, então talvez eu fique com tricoline por conta disso. Primeira bolsa, primeira necessaire, eu já fiz bastante com tricoline, já fiz várias necessárias com tricoline também. Mas dependendo, dá pra você fazer uma peça legal aí com Oxford, dependendo se for estampadinho, dá pra ficar legal e é mais barato. Uma peça elegante, uma peça assim, você quer uma peça fluida, pro verão, fresquinha, vou com linho. Linho ou a viscose. Eu, particularmente, ainda prefiro mais o linho do que a viscose. Claro que o linho misto é mais em conta, mas a viscose também dá pra achar por uns preços bem legais. E aí, claro, né, os projetos de artesanato, aí a gente fica com o feltro, né? Faz algumas pecinhas aí com feltro, dá pra sair legal, talvez revestido aí com um tricolinho por cima, fica bem bacana, tá bom? Então agora eu vou falar sobre os meus fornecedores favoritos, né?
Eu vou deixar o nome deles aqui, esse vídeo não é nenhuma publicidade, nem nada do tipo, mas são só fornecedores que eu gosto, que eu indico, que eu amo comprar peças lá. O primeiro fornecedor que eu quero indicar foi até onde eu comprei o meu último tecido, no Varejão Tecidos. Eu comprei na unidade de Guarapari. Eu achei que tinham ótimos descontos, tecidos muito bonitos. Comprei uma flanela lá por R$15, R$15,90, eu acho, de uma qualidade ótima, então eu gostei bastante. Outra loja que eu gosto muito é a Charme Tecidos. Na Charme Tecidos eu já comprei linho misto por R$15 o metro. Então compensa muito, às vezes, mesmo que você tenha que pagar o frete, eles são de Araras, interior de São Paulo, então mesmo que você tenha que pagar o frete, compensa muito o investimento. E aí uma loja também que eu amo, assim, ela fica em Votorantim, também interior de São Paulo, é a Os Aviamentos. Eu acho que essa é a minha loja favorita, assim, eu já comprei vários tecidos lá, já comprei tweed, já comprei viscose estampada, os tecidos lá são lindos e eu acho eles muito diferentes. Então, essas são minhas 3 lojas favoritas. Claro que eu já comprei em outras, né, fiz compras em outras. Uma loja que eu gosto muito da Praia Grande, minha terra, litoral de São Paulo, é a Cláudia Casa Têxtil. Gosto muito daquela loja também. E todas essas entregam, né, por correio. Então, são lojas que eu gosto muito, que os tecidos são de qualidade, que você tem um ótimo atendimento com as vendedoras, né, com as funcionárias. Então, eu acho que compensa muito, às vezes, a gente dar uma pesquisada, conversar, né, e conseguir aí pedir nosso tecido que a gente tanto quer, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos como esse.